Olá, esse é o sexto vídeo que complementa a cartilha Comunicando Ciência, desenvolvendo um projeto de divulgação científica. Nesse vídeo vamos apresentar uma proposta que pode ser bastante útil para a produção de bons conteúdos científicos. Abordaremos algumas etapas, como a escolha do tema, a definição dos objetivos do conteúdo, como realizar a busca de fontes confiáveis e a seleção das informações. Todas essas etapas que antecedem a produção das artes gráficas, dos áudios ou vídeos. Utilizaremos como roteiro o método cientista, que é apenas uma proposta de passo a passo que apresenta as etapas mais importantes para o desenvolvimento de conteúdos científicos para a divulgação científica. Com a prática, a ideia é que essas etapas passem a acontecer de forma natural e o nosso exemplo de hoje será utilizado para a produção de stories para o Instagram sobre o tema da doação de sangue, em virtude do mês de junho que é dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue. O método cientista é uma proposta então de passo a passo em que se pensa na seleção do tema a partir do público-alvo. Isso faz bastante diferença, nós já conversamos sobre público-alvo em um outro vídeo. A busca por informações confiáveis, né, a pesquisa, a definição da estrutura do objetivo. Isso faz bastante diferença depois de definido o tema e verificado o volume de informações necessárias. Então, a partir disso é possível pensar apenas em um material ou na divisão desse conteúdo para vários materiais. A tomação de notas e anotações a partir das fontes confiáveis, as informações que não podem deixar de entrar. A definição, então, a redação, né, propriamente dita do texto e a definição do roteiro do material. A seleção de imagens e sons que sejam necessários e pertinentes ao tema da divulgação científica. A construção, então, do material e uma observação, a supervisão e a revisão das pessoas responsáveis. O teste desse material com pessoas que tenham o perfil do público-alvo ou pessoas que tenham também a condição de fazer a avaliação do conteúdo selecionado, os ajustes e a publicação. Então, é a proposta de passo a passo. Nesse caso aqui, então, decidimos trabalhar com o tema da doação de sangue, porque em junho comemoramos o mês, né, de conscientização sobre a importância. Então, nesse caso aqui, nós escolhemos a partir de uma data comemorativa. Existem alguns sites que oferecem a informação de todas as datas comemorativas, mas aqui é somente uma dica. De repente, esse tema pode ser decidido a partir de uma conversa com pessoas que tenham o perfil do público-alvo, às vezes tenha algum comentário em algum material que já foi postado, que também pode gerar a possibilidade de levantamento de alguns temas. Então aqui nós escolhemos uma data comemorativa e essa é a nossa dica. A partir desse momento é a hora de fazer o estudo, né, sobre o tema específico. Nesse caso aqui, a gente pode buscar história, conceitos, informações que sejam mais recentes, mais relevantes, alguma informação que seja bastante didática para o público, considerando de repente um público que ainda não teve contato com o tema. Aqui utilizamos sempre buscadores comuns para uma primeira pesquisa, como o Google ou próprios sites que são mais comuns de busca, mas depois, num segundo momento, quando vamos buscar informações mais aprofundadas, ou para que a gente possa verificar se não há uma bibliografia que a gente já tenha pré-selecionado, nós fazemos uma busca em sites como, por exemplo, o Google Acadêmico, o site do próprio Instituto Federal do Sul de Minas, que tem, aqui no caso, a publicação de muitos artigos científicos, né, e outras plataformas. O importante é observar criteriosamente a fonte, que é, na verdade, a origem dessas informações. Então, vem de um site confiável, a data da publicação, a titulação das pessoas que escreveram esse material. Tudo isso faz muita diferença para a gente, né? Então, pesquisar em sites de órgãos oficiais, acessar páginas de jornais mais renomados, mais confiáveis, a busca por artigos científicos e livros também é bastante interessante, e também a conversa com profissionais da área e pesquisadores do tema. Então, por isso é bom
utilizar-se de uma boa rede de relacionamentos. O próprio LinkedIn, como falamos no vídeo anterior, pode ser um caminho de busca. Nesse caso, nós escolhemos um artigo do site do Dr. Drauzio Varella, materiais que estão postados no próprio GovBR, que é o site institucional do governo federal, nesse caso do Ministério da Saúde, uma matéria que saiu da Agência Brasil, que é uma agência de notícias que reverbera notícias do governo federal e afins, e também entramos no site do Hemominas, porque precisamos de informações de onde as pessoas podem encontrar mais informações em Poços de Caldas, porque o nosso público-alvo do nosso material são os estudantes do IF Sul de Minas, professores da rede de Poços de Caldas e região, e também a comunidade em geral. Por isso, buscamos informações no Hemominas. Essas informações, então, a partir delas, decidimos que o objetivo principal desse material seria educar, esclarecer e incentivar a participação nesse mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Existiam outros objetivos possíveis para se trabalhar esse tema, além de conscientizar sobre a importância, discutir sobre hábitos saudáveis, as causas da transfusão de sangue, a promoção de uma ação coletiva, de repente para a comunidade escolar, a apresentação de órgãos de controle, o debate sobre a legislação do tema e também a questão da história da doação de sangue, que pode ser também um gancho aí bastante interessante para a produção de conteúdo. Nesse caso, buscamos esclarecer e incentivar a participação. E decidimos que o formato utilizado será Stories para o Instagram, que é o perfil que mais utilizamos no CDPC. Tá? A partir da escolha das fontes, fizemos então uma seleção de informações. Buscamos então a finalidade, né, para que o sangue doado é mais utilizado. Alguma questão de curiosidade, então o tempo de doação é de cerca de 10 minutos, né? E ainda o doador recebe um laudo com o resultado dos testes que são feitos nesse sangue. Que tipo de legislação aborda, né? E o que a legislação diz sobre a doação de sangue. Também buscamos dados sobre engajamento, então descobrimos, né, a partir das leituras, que se espera que cerca de 1 a 3% da população de cada país se torne doadora de sangue, que no Brasil essa taxa está em torno de 1,4%, numa média, mas alguns estados e algumas cidades esse número altera-se muito, né? Então a gente está falando de uma realidade em que apenas 14 pessoas de cada grupo de 100 são doadoras, que é um número então bastante baixo, né? Além disso, decidimos que é importante colocar um box de serviço em que se coloque os principais requisitos básicos para se ser doador de sangue e onde é possível fazer a doação de sangue. Então, nós buscamos então cumprir esse roteiro aqui para a construção do conteúdo. A partir disso, é feito um rascunho de um texto, e sempre lembrando do público-alvo e da persona, que é então a pessoa que representa a coletividade do público-alvo, e depois disso a gente parte para o Canva, que é a ferramenta que a gente utiliza no CDPC para a construção dos materiais que depois são postados. O Canva é uma ferramenta bastante intuitiva, há a possibilidade de se usar a ferramenta gratuitamente quando se é estudante ou professor. Há no próprio site algumas indicações de como é feito essa solicitação ao Canva, né? Lá a gente pesquisa alguns modelos prontos e faz os ajustes a partir de modelos prontos, né? É possível que a partir do Canva se escolha imagens, vídeos, ilustrações, e a gente vai acompanhar como é que foi feito, né, essas escolhas no próximo vídeo, né, que é o próximo capítulo dessa nossa cartilha. É importante, então, depois que se faça uma revisão atenta para verificação se alguma informação colocada está incorreta, né? É importante construir dicas, né? Produzir o conteúdo que seja acessível e inclusivo. É importante que esse material seja passado a alguém, se possível, né? Para que essa pessoa possa fazer uma avaliação da qualidade tanto da arte quanto do material, né? E aí essas pessoas podem sugerir, né, algumas alterações. Feitos os últimos ajustes, aí sim é possível que se faça a postagem do material. O que é muito importante após a postagem? Ficar atento às interações, né? Se alguém passar a seguir o canal, é importante que siga de volta, né? É um gesto na internet, é um gesto de polidez, de educação, né? Faz parte ali da etiqueta das redes sociais. É sempre importante que se responda aos comentários, né? E tente ampliar a conversa com essas pessoas que de alguma forma já tenham então começado a estabelecer uma comunicação.
E é sempre importante tentar demonstrar ali uma proximidade com o público, porque isso vai fazendo com que as pessoas permaneçam no seu canal, interajam, que é o que o divulgador científico mais espera, né? Que é o feedback do público-alvo. Eu espero que esse método seja útil, né, que auxilie na produção de bons conteúdos de divulgação científica. Agradeço por assistir a esse vídeo também. No próximo vídeo vamos demonstrar como fizemos a montagem das artes desse material voltado ao mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Um abraço e até lá!